Câmara de Montevoz, a gente vai falar um pouquinho sobre as eleições desse ano de 2016. Para falar sobre essa movimentação aqui de São Joaquim, a gente recebe hoje o Walter Martins, que é o coordenador da Rede Sustentabilidade, né, Walter? Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço a toda a população e a vocês por essa participação. Walter, já estamos praticamente aí quase no mês de junho e bem perto das eleições agora de outubro desse ano de 2016. Hoje, como que está o cenário político, a movimentação dos partidos aqui em São Joaquim? Como que você tem visto também essa movimentação? Já há uma pré-aceitação da situação que está, das candidaturas que foram postas, né? Nós já temos a candidatura do Dr. Marcelo, já colocado, até mesmo com a escolha de um vice já definido, que será o Éder, pelo PSDB, uma coligação. Temos aí a candidatura do Wagner Schmidt, que vem se colocando, mas não definiu ainda quem é vice ou deixa de ser. Temos aí a candidatura do PT, que se ensaia, mas não vejo nada substancialmente colocado que vai acontecer ou e quando vai ser. A gente sabe que terão que obedecer às convenções municipais, que vão até o dia 5 de agosto, que é o prazo máximo para que haja convenção, né, e o registro da candidatura dos candidatos. Então, quer dizer, eu acredito que eles vão lançar o candidato, até porque se unirem, talvez, não sei se irão conseguir com A ou com B ou com C uma candidatura. Temos aí a candidatura do Jaburzinho, que se coloca pelo PSDC. Então, quer dizer, nós já temos aí praticamente um cenário postado com 4 candidaturas. A única candidatura que já está bem exposta e colocada com toda certeza que vem a público e já com definição, é a candidatura do Dr. Marcelo com o vice e com a sua chapa de vereadores, né? Agora, aconteceu na manhã do último domingo a inauguração da sede do grupo que vocês fazem parte, do PPS e dos grupos coligados a esse partido principal. E nessa inauguração também já foi anunciado o vice, o pré-candidato a vice, indicado pelo PSDB e também pelo próprio PPS, pelo grupo, que foi o vereador Éder Tavares. Está praticamente definida essa situação, Walter? Sim, essa situação já está definida, tanto por parte do PSDB, que, com a indicação do Éder, como também até mesmo dos partidos coligados junto com o PPS, com essa aceitação já dessa chapa com união para disputar essas eleições. Então isso já é um fato consumado que não tem mais o porquê mudar ou duvidar que será esse time que vai estar disputando as eleições. Como que você viu a escolha do Éder, Walter? Você que é uma pessoa que está há muitos anos na política, todo mundo sabe da sua experiência dentro da política de São Joaquim. Como que você viu a escolha do nome Éder Tavares? Eu vejo por dois lados. Primeiro foi, o Éder foi meu colega de um vereador na Câmara de São Joaquim, do ano de 97 a 2000, e ficou um período fora da Câmara. E seu retorno agora nesse mandato, ele mostrou uma abertura muito grande e uma facilidade para trabalhar da seguinte forma: ele procurou o Dr. Marcelo e com isso fizeram uma parceria de contato junto ao governo do estado, né? O Marcelo tem a sua dificuldade por ser do PT, né, ir até o governo do estado, mas mesmo assim Marcelo abraçou essa causa e foi em frente, e com auxílio, é lógico, o Éder querendo dar essa participação, aproximando o deputado Roberto Engel desse trabalho. Então nós estamos colhendo esses frutos hoje. Eu acho que aí começou a ser construído uma aliança. Não diria nem seria a aliança do PSDB, mas começou a ser construída a aliança do Éder com o Dr. Marcelo, que seria dizer a mesma língua, trabalhar no mesmo propósito, pensando não em partido político, pensando em São Joaquim da Barra. Haja visto que o Marcelo é do PT e o Éder do PSDB, quer dizer, uma junção dessa aqui em São Joaquim só poderia ser em prol da cidade, não seria em questões partidárias. Então eu acho que ali já começou a ser construído essa aliança que veio colher esse fruto agora. Eu acho que ela se desenvolveu nisso. Agora, escolher o nome a vice, a gente sabe e ouve dizer muito que teve muita conversa. Como que foi chegar ao nome final diante de tantas pessoas que se colocaram à disposição e colocaram como pré-candidatos e bateram o pé até o final? Como que foi escolher? Isso é uma coisa muito importante que você está dizendo. Nós tínhamos vários pré-candidatos, pessoas que do melhor gabarito possível, pessoas qualificadas, pessoas que preenchem todos os requisitos
para poder disputar uma eleição, se colocaram. Nós tínhamos ali o vereador Rangel, nós tínhamos o vereador Márcio, o vereador Hilário de Moraes Júnior, que se postou como candidato, tinha a doutora Suzy, que também era uma pré-candidata, tínhamos a candidatura do vereador Pedro Nardelli, que é presidente da Câmara, também se colocava dentro do bloco como candidato, né? E isso foi fomentando aí, dentro da campanha, que queriam ser candidatos. Mas o consenso e o bom senso falou mais alto. É lógico que nós tivemos várias reuniões, foi discutido os prós e os contras, discutidos o que seria mais interessante, e a maior virtude desses que eram pré-candidatos, qual foram? Pensar na cidade e não deixar a cidade voltar ao processo do retrocesso lá atrás. O que seria? Nós saímos dessa administração de continuar e trazer o retrocesso que já tivemos. Então, o bom senso que esse grupo entendeu foi o que é. Precisamos fazer uma junção de uma aliança e até mesmo para ganhar as eleições, para não deixar tudo que possa ser de ruim do retrocesso voltar a se implantar politicamente em São Joaquim. Agora, nessa questão do vice, dos candidatos e pré-candidatos que se colocaram à disposição no que diz respeito ao candidato a prefeito, você já citou aqui alguns nomes de possíveis pessoas que colocarão o seu nome à disposição, que é hoje o Dr. Marcelo Mian, que vai para a reeleição. Temos aí o Sr. Wagner Schmidt, que ele já se coloca como pré-candidato do PMDB mais uma vez, como pré-candidato aí pelo PMDB. Temos aí do outro lado o PT, que hoje a Maria Helena, que tem restrições junto à Justiça Eleitoral. Se as eleições fossem hoje, talvez ela não poderia ser candidata, porque ela tem restrições na lei da ficha limpa. E tem aí também o senhor Jabur, né, o Jaburzinho, como pré-candidato também pelo PSDC. Então são 4 nomes. Agora, a vice, até agora a gente não tem nenhuma definição, né, desses pré-candidatos. Você tem alguma informação sobre esse assunto, Walter? Olha, já ouvi boatos, né, que a candidatura do Wagner Schmidt poderia ter o vice como o Lorivaldo Cassandrioli, que já se postou como pré-candidato a vice. O Zé Paulo Senascoa, vereador, também já se colocou em condições de querer disputar a vice-prefeitura junto com o Wagner Schmidt. E já há aqueles rumores, mas ninguém tem a certeza se sim ou não, desde o início, que seria a candidatura do Filipinho como candidato a vice do Schmidt. Mas isso eles até agora não definiram, mas acredito que vão definir. Essa posição não vai deixar ir muito longe isso. E temos aí, como você disse, a candidatura do PT, que é a Maria Helena. Não há, eles estão ainda para se definir essa candidatura a prefeito, e eu acho que nem discutir a condição de vice. Primeiro você define a majoritária, para depois você definir essa posição de vice. Então, eu ainda não ouvi ainda comentários que pudessem já ter um candidato a vice, alguém à vista, porque eles precisam resolver realmente esse impasse. A candidatura da Maria Helena, se vai realmente se concretizar, ela pode ser candidata. O que acontece? Ela vai à convenção. Agora, conseguir o registro da candidatura é outro fator. Aí a Justiça Eleitoral é que vai realmente dizer se ela pode ou não ser candidata. Se ela já conseguiu agora também, ela, pelo que se diz por aí, que ela tem recursos. E há que se dizer recursos para anular a atitude do Tribunal de Contas. É importante dizer também que esses recursos não têm efeito suspensivo. Enquanto não sai a decisão, a pessoa não pode ser candidata, geralmente. Enquanto não sair a decisão desses recursos, a pessoa não pode ser candidata, porque esses recursos não têm efeito suspensivo. Sim, precisa sair a definição para ter o registro, né? Exatamente, porque a decisão já foi proferida. Como a decisão já foi proferida, ela se torna naquele ponto, que foi o caso que aconteceu dela estar inelegível. E há de se dizer até o seguinte: justiça tem que ser feita. Ela hoje tem um problema de ordem administrativa, mas não é de ordem nem momento moral ou até mesmo de corrupção, porque ela não pegou nada, não roubou nada. Infelizmente é um processo em virtude de administração, que é onde tinha que ter feito uma prestação de contas da firma Hiper, que tinha na época, que era ligada ao município, que era um consórcio, e dentro disso foi pego de surpresa e realmente está lá hoje já com uma decisão. Agora, o recurso,
é difícil a gente dizer qual é a decisão e quando vai sair. Talvez o recurso saia antes do dia 30, as decisões para poder ser candidato do dia 30 de julho, e aí sim viabilizaria a candidatura. Se não sair, aí eles vão ter que achar um nome viável. Eu não acredito que ela se lançaria candidata nas convenções sem ter uma definição dessa. O PT não iria cometer, e nem ela mesmo iria manchar sua biografia com isso. Nas últimas eleições, os resultados desses recursos saíram após as eleições. Então, se a gente for de acordo com a Justiça e o andamento da Justiça, nem na última, em 2014, saiu apenas após as eleições. Tanto é que as pessoas já haviam votado e depois os votos foram anulados porque saiu depois das eleições. Então a gente pode tomar como ponto de partida a demora da Justiça, né, Walter? Sim, mas por isso que eu estou dizendo, ela não faria isso para manchar sua biografia, se colocando como candidata nas convenções e peitar a justiça eleitoral no seguinte sentido: olha, vai sair o recurso e querer levar a candidatura com liminares aí. Não vai acontecer isso, não acredito que ela faria isso, até porque o objetivo da eleição é você disputar uma eleição e ter um resultado, seja talvez de perder, mas talvez de ganhar e de poder levar a eleição. Não adianta às vezes você disputar uma eleição, ganhar a eleição e não poder ser diplomado em virtude de problemas referentes à justiça eleitoral. Então eu não acredito que ela faria isso. Lógico, ela é a maior liderança do PT, e por ela ser a maior liderança do PT, ela se posta como candidata até para a unificação do partido, né? Que se tirar o nome dela ali, hoje no momento, vejo grande dificuldade do PT colocar uma candidatura a nível de disputar, né? Caso ela não seja, qual o nome que você acredita que eles devem indicar para candidata a prefeito, Walter? Já pensou como que vai ser isso? Eu vejo assim, eles têm dois nomes ali, além dela. Poderia ser o Zé Ivo, que seria praticamente uma posição política idêntica, e o próprio Rodrigo, que poderia se lançar candidato, né? Que é atual vice-prefeito hoje. O Lucas tem falado nos bastidores que hoje já não dá mais para pleitear uma candidatura de prefeito e que ele vai pleitear realmente uma candidatura de vereador. A reeleição, né? A reeleição. Então, quer dizer, tirando a Maria Helena, eu vejo ali o Zé Ivo e o próprio Rodrigo Nicolau numa disputa, talvez, para vir a disputar a prefeitura, em virtude dessa conjuntura. E temos ainda o senhor Jabor, que é pelo PSDC, que é outra via também. Então seriam 4 pré-candidatos a prefeito e vice dele ainda também não foi anunciado nada, assim, pelo que eu saiba, né? Não, mas ele já tem. Eu acredito que o problema é o seguinte: o Jabor montou uma agremiação partidária em São Joaquim que já está completa. Ela tem uma chapa de vereador e eles têm candidato a vice. Até, aliás, é o seguinte: eu diria o seguinte, ele antecipou muito mais à frente do que o próprio PT. Acho que ele se colocou, foi o primeiro a se colocar como pré-candidato. Ele se colocou como pré-candidato já com uma formação definida, que teria uma chapa de vereador, que já teria um candidato a vice, até porque talvez ele já previa uma situação seguinte: de uma eleição dessa que nós estamos aí prestes a assistir, que é uma eleição de um prefeito com mandato e de 2 ex-prefeitos disputando. Então, quer dizer, obviamente esses 3 lados não iriam ceder talvez ali uma coligação a nível de colocá-lo como candidato a prefeito ou talvez vice, basicamente nisso, para que ele tivesse uma candidatura e querer colocar uma proposta diferente política, ele já montou um grupo, já montou um partido dentro dessa expectativa de ir disputar as eleições. Então eu diria o seguinte: uma das candidaturas certa, pode ter certeza, vai ser a dele. 4 pré-candidatos. Acho que quanto mais candidatos, melhor para a democracia, né, Walter? Sim, porque você tem mais opção de escolha, né? É lógico que com mais candidatos, a tendência do voto de oposição é realmente se autodividir, né? Porque até coloco, a candidatura do Dr. Marcelo não é hoje uma candidatura da disputa de prefeitos. Ela é uma candidatura praticamente de uma avaliação do mandato dele. Se for um mandato realmente satisfatório perante a sociedade, se for um mandato que conquistou a sociedade e que está no rumo certo, praticamente eu diria o seguinte: ele participa mais na eleição como um plebiscito, sim ou não. Porque, na verdade, as propostas e o trabalho que ele está realizando, a sociedade já está conhecendo. Então, ele não vai vir aí, o Marcelo, com promessas, vamos dizer, entre aspas, seria promessa de tentar ganhar a eleição. Isso compete ao jogo da oposição, que está fora da administração, fazer o jogo de prometer
talvez aquilo até que não vai se realizar, para ganhar as eleições. Ele não tem o que prometer. Se ele prometer, as pessoas vão dizer, olha, por que não está sendo realizado? Ele vai trabalhar na campanha com um ato de realidade. Olha, o que deu para fazer foi isso, o que deu para construir foi isso, e o que deu para transformar a cidade foi basicamente nesse trabalho sério. E ele carrega um grande legado. O legado o que é? Então, administração séria, honesta, que se colocou perante a sociedade limpa e em todos os momentos que houve denúncia de corrupção, foi lá, se atuou corretamente, denunciando e mandando punir aqueles que cometeram. Quer dizer, uma administração limpa e honesta e trabalhando dentro das realidades. Eu acho que São Joaquim avançou muito, principalmente na questão da credibilidade dentro da administração do Dr. Marcelo. Qual foi? Basicamente, de nós hoje estarmos com as nossas contas em dia, os nossos pagamentos em dia, os fornecedores em dia, folha de pagamento em dia. Isso é muito importante para a cidade, isso traz credibilidade e confiança, não é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Então a prova disso é nós pesarmos hoje São Joaquim perante o Brasil, um país endividado, arrebentado, por uma má gestão, que é o que não ocorre no São Joaquim. Então esse é um ponto positivo e muito positivo nesse momento que estamos vivendo de crise no país, hein? Você já pensou se talvez a prefeitura tivesse em mãos de pessoas que não têm essa sensibilidade de caráter, de honestidade, talvez nós estaríamos hoje no espelho que está o Brasil, uma cidade quebrada, arrebentada e sem poder fazer investimento. É importante a gente dizer também, né, Walter, você que está há muitos anos na política, que ela tem mudado muito, né, a política. Hoje a gente tem o portal da transparência, temos a lei de acesso à informação, temos a responsabilidade fiscal, tem as obrigações dentro do orçamento de você ter que gastar o dinheiro dentro das pastas específicas e muito pouco dinheiro para o investimento. E além disso, os precatórios que vêm se acumulando ao longo dos mandatos. Então hoje, administrar é muito complicado por conta dessas restrições que há, que no passado não existiam, que alguns prefeitos administraram há 15, 20 anos atrás, não existia essa lei de responsabilidade fiscal, portal da transparência, porque se você pesquisar o que algum prefeito, ex-prefeito que passou no portal da transparência, o quanto que ele gastou, o que ele fazia, não tem. As pessoas não têm acesso ao que foi feito de 2005 para trás no portal da transparência. Então assim, mudou-se um pouco a administração pública, aliás, muito, né, Walter? Como que você vê isso? Eu vejo o seguinte, vamos fazer justiça. Eu era vereador no mandato do então ex-prefeito Jorge Sandrin, que pegou uma administração que veio com 13 milhões de dívida, 13 milhões de orçamento, e logo em seguida o Jorge sofreu um impacto maior do que todos os outros prefeitos. O Jorge veio de cara em 98, já ter a tomar a atitude da responsabilidade, que era consertar a situação do município e equacionar por causa da lei de responsabilidade fiscal. Em 98, a lei de responsabilidade fiscal veio já trazendo o seu corpo de administração séria e que teria que ser. E o Jorge ali, o que o Jorge fez? Ele passou a equacionar todas as condições do município para se adaptarem e regularizarem dentro da lei de responsabilidade fiscal. Dali em diante foi se encaminhando. A cidade começou então já ter realmente que assumir. Aí já prefeito já começou a ter a lei de responsabilidade fiscal já sobre os seus ombros, que pesaria em muito. Então já começaram a ter. Aí nós viemos ter, já quando a Maria Helena era prefeita, uma decisão que foi a das mais absurdas, tanto é que o Supremo Tribunal julgou essa lei inconstitucional, que foi a lei do calote, que foi a lei que deu o quê? Para que os prefeitos, governadores e presidente da República não precisassem pagar os seus precatórios imediato, dizendo o quê? Que eles pagariam uma porcentagem de 1%, que seria do valor ao ano, mas com 15 anos de prazo, e com isso é lógico que não só São Joaquim, como no país inteiro, todo mundo se beneficiou, os prefeitos, e com isso deixaram de pagar os precatórios. E deixando de pagar esses precatórios, isso foi acumulando uma dívida constantemente junto ao erário público, porque os precatórios iam vencendo, mandando pagar, o tribunal saindo sentença, acumulando precatório, ao ponto de que, quando eu falo isso, eu falo o seguinte, porque na época que o Schmidt foi até prefeito, os precatórios diminuíram muito,
porque cada lei de responsabilidade fiscal ele colocou em dia. Quando veio já a administração da Mariana, que teve essa facilidade de dizer que os precatórios não tinham necessidade de prioridade de ser pago, pagaria essa porcentagem, o que acontece? Deixou-se de lado. E aí, quando veio o Marcelo na administração, o Marcelo já assumiu a administração com 11 milhões de reais de precatórios que estariam vencidos a ser pagos. E aí teve que começar todo esse processo de negociação. Você veja bem, tanto que aumentou, que mesmo pagando durante esses 3 anos, já está compactuado para esse ano, como para os outros 4 anos ainda que virão, já não é mais 1.200.000 que paga de precatório, será 3,5 milhões. Isso é de recurso que sai dos cofres públicos, que são recursos que poderiam estar sendo investidos na sociedade, que você não vai conseguir injetar para a sociedade em construção de obras ou realização do município, porque vão ter que ser pagos. Porque um exemplo, né, Walter, até recentemente uma polêmica que foi destaque no jornal, nas 2 rádios, é a questão do ECAD, que o ex-prefeito, na época, o Wagner, que fez a festa da soja, não teria pago o ECAD nos 3 anos ou 4 que ele foi prefeito e nem o ECAD do carnaval. E ele declarou na rádio que realmente ele não pagou porque ele achava errado, que ele não achava certo esse pagamento, até criticou o ECAD, que eles não utilizam o dinheiro da maneira correta. Só que era lei federal. Então, uma atitude que ele teve na época, hoje não poderia tomar essa decisão, porque hoje a prefeitura teve que pagar. Então, assim, são atitudes, né, Walter, que vai mudando, né? Naquela época pôde se fazer, não teve nenhum problema, mas hoje o prefeito talvez poderia ter algum prejuízo, até numa possível candidatura, né? Não, hoje eu vejo o seguinte: se o prefeito toma uma atitude dessa, ele incorre ao risco da improbidade administrativa. Porque ele causa um prejuízo ao erário público. Se ele causar um prejuízo ao erário público, ele está sujeito a sanções de ações judiciais, que o próprio Ministério Público ou qualquer cidadão pode promovê-la, e isso traria, como se diz, para o próprio prefeito, uma responsabilidade tão pesada que implicaria em toda a sua vida, seja na questão de indenização ou até mesmo em questões eleitorais, que ele realmente, a partir do momento condenado a uma improbidade administrativa, estaria afastado de qualquer possibilidade de momentânea dele poder ser candidato. Então, hoje a lei pega um pouco mais e a fiscalização, como você disse, ela já se abrangeu muito mais além. Então não dá para se fazer política como se fazia no passado. Quem tentar fazer política como era no passado, pode ter certeza que vai ser atropelado. Vai ser atropelado e não adianta reclamar, porque hoje a fiscalização, os meios são muito maiores de recursos do que era no passado. Vamos dizer, hoje você tem uma internet, uma rapidez. Lá atrás você batia na máquina para poder escrever alguma coisa. Então a situação hoje, para sair do poder público e parar dentro do judiciário, é uma rapidez enorme, e a sociedade está mais consciente para denunciar e exigir o cumprimento de lei. Porque, veja bem, o caso do ECAD é uma lei federal. Se é uma lei federal, você tem que cumprir. Não interessa se é justo ou não. Infelizmente, quando o legislador fez a lei, ele fez a lei para valer, e se ela está em vigor, tem que ser cumprida, infelizmente. Tanto é que teve que pagar agora com juros e correções monetárias, um fato que aconteceu lá no passado, em 2000, 2001, 2002, 2004, então assim, infelizmente é lei e tem que ser cumprida, né, Walter? Exato. E aí é onde que eu falo, né? Os outros prefeitos, todos foram pagando dívidas dos que vieram para trás. E o que não está se permitindo hoje, e os que vieram, né, começaram a pagar os que estavam devendo, mas o que não está se permitindo hoje é que os atuais deixam dívidas para que os outros futuros pagam. Então a facilidade hoje, para quem está na administração, é difícil, e para quem vem entrar para a administração já vai saber que ela não vai pegar hoje uma prefeitura desorganizada ou arrombada financeiramente, como era no passado, que a gente falava os precatórios, não só os precatórios, como também deixar dívida para o ano seguinte, né? Que você falava, olha, isso aí é um crime contra o próprio município. Então hoje, para um prefeito largar uma folha de pagamento para outra gestão pagar, ele vai ter muita complicação. Ele deixar uma obra em andamento sem ter previsão orçamentária e sem ter o recurso para outra administração, ele vai ter consequência. Então a lei hoje, ela inibe muito mais o chefe do executivo em todos os aspectos, para que não cometa mais aquelas loucuras, né? Eu faço, o outro paga, o outro se vira, complementa o orçamento da futura administração.
Quer dizer, os restos a pagar não existem mais. Agora, Walter, você é uma pessoa que está há muitos anos aí na política e a gente sabe que já foi presidente da Câmara algumas vezes, vereador também algumas vezes. Colocou a chuteira mesmo? Abandonou a chuteira? Não, eu diria o seguinte, pendurar a chuteira o dia que realmente eu parar até de votar. Não, eu deixei de disputar as eleições. Eu acho que é o seguinte, eu já dei minha participação, eu acredito na política muito, na renovação, na oportunidade de vezes que dá para as outras pessoas. A gente não pode viver na política na mesmice e os mesmos candidatos a vida inteira. Eu acho que a sociedade tem muitas pessoas que poderiam ser candidatos e fazer um pouco de diferença. E somar, né? E somar na cidade. Então eu penso assim, respeito aqueles que pensam ao contrário, que estão aí há tantos e tanto tempo sendo candidatos, né, e querendo continuar junto ao poder. Então eu acho que é o seguinte, eu tive, e agradeço muito à sociedade joaquinense, tive 4 mandatos como vereador na Câmara Municipal consecutivos, que não é fácil conseguir mandatos, muito difícil, que são as reeleições. Fui 3 vezes presidente da Câmara Municipal, então eu me sinto muito mais satisfeito por tudo aquilo que a sociedade me fez e quero colaborar, quero continuar colaborando. E para isso eu vou continuar tendo a minha vida ativa politicamente, no sentido de apoiar, de estar junto, de buscar o que é interesse para o município, defender as causas do município, não importa quem quer que seja, quem estiver no poder, aquela pessoa que eu me identifico e que vejo que está fazendo uma boa administração, vai ter total meu apoio e crédito. É o caso do Dr. Marcelo hoje. Ele me convence através do seu espírito de caráter, de honestidade, de trabalho. Então, quer dizer, basicamente nisso, tem meu apoio. Como amanhã, qualquer outro candidato no futuro que vier ser prefeito, se ele se identificar e comigo dentro desse propósito, vai ter meu apoio, meu empenho. É uma coisa que gosto. Eu acho que a política é uma coisa contagiante. Como até o Marcelo da rádio costuma brincar e falar, e é a verdade, você gostando de político ou não, você vai ter que votar e vai ter que estar envolvido na política. Porque o Estado, a União e o município é governado por político. E mais ainda, eu sou um apaixonado pelo município. Eu faço isso com um discurso do próprio Ulisses Guimarães. Nós não vivemos na União, nós não vivemos no Estado, nós vivemos no município. Mas como nós vivemos no município, nós temos que defender as causas municipalistas, que é a causa do próprio município. Para encerrar, mais uma pergunta. As pessoas têm comentado, falado sobre esse assunto. Por que lado que o ex-presidente Dudu deve sair candidato? Você sabe, o Walter? Olha, até antes de responder essa pergunta para você, até vou complementar. Eu saí da política, assim, não saí, continuo, mas o Júnior, meu filho, foi candidato na eleição passada, vai ser candidato novamente esse ano, é vereador, está bem preparado, é advogado, tudo. Então, quer dizer, eu saí, mas indiquei alguém para poder ser candidato. E a gente vai falar com ele porque a gente gosta muito do Júnior e ele é uma pessoa muito boa, né? Tem feito um trabalho muito importante e a gente vai convidar ele para vir aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora, voltando à questão do Eduardo e do Dudu Fortes, o fator do Dudu é o seguinte, vários segmentos da sociedade têm interesse nele politicamente, porque dizer o que é o fator, ele tem voto, e ele faz uma campanha de volume. E quando você faz uma campanha de volume, ela é uma campanha que mostra a candidatura majoritária, ela leva muita vantagem, não no aspecto de vereador, ela leva muita vantagem para a candidatura majoritária com uma campanha muito exposta. Vejo esse ano que talvez teria dificuldades por causa da legislação eleitoral de fazer uma campanha grande de visual, igualzinho ele é acostumado a fazer. Até ainda brinco com o pessoal, olha, não tente copiar ele politicamente não, que vão se arrebentar. Ele é o único no estilo que gosta de fazer política da maneira que faz, que é esse volume, que é esse oba-oba, que realmente para ele tem significado. Talvez para os outros não. Mas eu vejo que é o seguinte, dizem aí que tem um namoro entre eles politicamente com o PMDB e até mesmo com o próprio PT, que ele tem um bom relacionamento com o Zé Ivo, Maria Helena e o próprio Rodrigo. Tanto é que o Rodrigo falou numa rádio, numa emissora de rádio aqui em Santiago, ele estaria para fazer essa coligação, tanto é que o Rodrigo disse que já tem conversas adiantadas com ele. Se já tem conversa adiantada, talvez ele possa estar indo coligar com o próprio PT, com a Maria Helena, ou até mesmo talvez já definida a coligação com o Schmidt. Eu acho que a coligação dele seria talvez mais clara nesses dois segmentos. Mas acho que ele está? Ele está no PSD, né?
PSD, que é o Partido do Kassab. Porque ele já esteve com o Schmitt, depois ele subiu no palanque da Marilena, depois esteve com o Schmitt de novo, aí estava a possibilidade de talvez estar junto com o Jaborzinho, aí depois comentaram que estaria com o Schmitt. Então assim, as pessoas perguntam, né, estão em dúvida em qual palanque ele vai subir nessas eleições. Aí é só ele mesmo vai poder dizer em qual palanque que ele vai estar subindo. É que o Dudu sempre se postou o seguinte: o Dudu não forma uma agremiação partidária de uma ampla coligação, ele forma uma agremiação partidária onde ele encabeça e onde ele se posta como candidato, né? Então, quer dizer, ele busca a coligação a nível colocado com ele, não é a nível grande em torno de partido. Ele tem vários partidos. Na verdade, nem partido pequeno, o pessoal fala, mas ele tem vários partidos que ele se coloca com ele dentro do jogo da direção, e aonde ele for, ele vai levar esses partidos para a coligação, é claro. E os votos que ele tem, né? Porque ele sempre foi bem votado. Ele tem votos para ele, né? E tem aquela situação. E ele, dentro de uma campanha, ele cria um volume para a campanha realmente de prefeito, né? Tá certo, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz para falar um pouquinho sobre política, sobre o cenário, que muita gente tem dúvida, né? Quais são os candidatos, quantos são, e é muito importante a gente sempre falar sobre essa movimentação das pessoas que são candidatas, inclusive a vereadores, porque tem muita gente boa, né, Walter, que é candidata a vereador por vários partidos, que podem vir a somar e as pessoas pensarem muito bem antes de votar. Não votar porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa fica rindo, porque a pessoa faz gracinha, porque a gente precisa colocar pessoas que realmente tenham vontade de trabalhar e fazer um trabalho positivo aí para São Joaquim da Barra. Obrigado, Walter. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Eu acho que o seguinte, é interessante nós participarmos, e principalmente nesse momento, que é um momento que interessa à nossa cidade, ao nosso município, não é nem o Estado, nem a União, é o nosso município. E nós vamos realmente participativamente levando uma mensagem para a população para fazer uma boa escolha e ter um voto consciente, não um voto realmente negociável, que às vezes muitos políticos por aí, que a gente fala, temos políticos bons, mas temos os picaretas da vida que vão só em época de eleição comprar voto.